Ó, tema 2, áreas estratégicas no mundo. Já está gravando, agora deu uma panezinha, uma leve pane, peraí, ampliei de novo. Vamos que vamos. A construção dos conceitos de Oriente e Ocidente. Vou só fazer uma recapitulação disso aqui e a gente vai dar prosseguimento. A primeira divisão do mundo entre a parte oriental, leste, e a parte ocidental, oeste. No mapa, leste, o Oriente, é a parte direita do mapa, ou seja, o que está aqui em amarelo, e o Ocidente, a parte esquerda do mapa. Aqui está nessa parte oeste, né, do mapa, na parte esquerda. Está aí em laranja. Ok. A primeira divisão do mundo entre Oriente e Ocidente remonta ao período em que o Império Romano foi dividido em dois. Império Romano do Oriente, com a capital aqui em Constantinopla, nessa parte aí direita do mapa, Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia. E o Império Romano do Ocidente, essa parte aqui no oeste, à esquerda, no mapinha, eles tinham uma capital também, que era Milão. Ok. Cada uma das partes do Império Romano, o Império Romano foi dividido no século IV, cada uma das partes do Império Romano tinha sua religião específica, não é? Que a gente estava falando. Essa parte aqui, à direita do mapa, no Império Romano do Oriente, eles tinham, todos dois seguiam o cristianismo, mas seitas do cristianismo diferentes, né? Essa parte aqui do Oriente, que aí era voltada para o cristianismo ortodoxo, porque eles eram mais influenciados por uma cultura oriental, por um mundo oriental. Então, eles seguiam o cristianismo, mas um cristianismo ortodoxo. E enquanto essa parte ocidental seguia um cristianismo, mais um cristianismo apostólico romano, católico, certo? Que é assim até hoje, né? Houve a divisão da igreja cristã em duas igrejas, a igreja ortodoxa, que é oriental, onde o líder da igreja é um patriarca, e a igreja apostólica romana, que fica hoje em Roma, né? Com o líder é o Papa, certo? Nessa parte ocidental. Ok, então a primeira divisão do mundo entre Oriente e Ocidente foi essa. No século seguinte, né, no século IV, em 476, houve aí a invasão do Império Romano do Ocidente, pondo fim ao Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente, essa parte aqui no oeste, foi invadida por povos bárbaros. Esses povos aqui que estão em verdinho, eles invadiram o Império Romano do Ocidente, pondo fim a esse grande império, o Império Romano do Ocidente, né? Foi um momento em que a Europa se isolou bastante do mundo, começou um sistema... Foi iniciado um novo sistema socioeconômico, que foi o feudalismo, né? Onde a base ali, a propriedade, a base da riqueza era a terra, ok? Do feudalismo, vocês devem ter visto isso em história, ou vão ver. Então, a Europa se fecha um pouquinho do mundo, enquanto isso, o Império começa a Idade Média, esqueci de falar, começa a Idade Média, com o fim do Império Romano do Ocidente. Enquanto isso, o Império Romano do Oriente está bombando, bombando, né, só aumentando ali, ampliando sua área de influência. Aqui pegou o território do Império Romano do Oriente, que durou aí 1000 anos, esse império, né? Durou do século V até o século XV, até o final da Idade Média. Eles começaram a ampliar bastante sua área de domínio para a Europa, aqui na Ásia e no norte da África, certo? Mas aí o que é que vai acontecer? No século XV, o Império Romano do Oriente vai ser invadido por um outro império, que é o Império Turco-Otomano. Os turco-otomanos trouxeram para aqui, né? Invadiram Bizâncio, que era Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente. Eles invadiram, tomaram o império, beleza. Mas eles trouxeram consigo aqui e começaram a disseminar uma religião nova, que era a religião islâmica, né? Os turcos otomanos trouxeram para aqui a religião islâmica, a cultura islâmica, e passaram a difundir também a língua árabe, a cultura árabe, aqui nessa porção, onde era dominada pelo Império Romano do Oriente. Isso ocorreu, essa invasão do Império Romano do Oriente, e o fim do Império Romano do Oriente aconteceu no ano de 1453, século XV. Então, no século XV, acaba aí o império que durou 1000 anos, muito tempo, certo? E teve aí um domínio gigantesco, pegando aí territórios tanto da Europa, da Ásia, quanto uma parte também do norte da África, ok? 3 continentes. Beleza, acabou. Mas nesse momento, entre os séculos XV e XVI, tinha acabado o Império Romano do Oriente, beleza, tinha acabado. Mas, contudo, entretanto, todavia, entre os séculos XV e XVI vai começar uma coisa em história que vocês estudam. Acho que travou um pouquinho. Vocês estudam em história um fenômeno que aconteceu entre os séculos XV e XVI, que é chamado de grandes navegações, não é isso? Vocês estudam as grandes navegações, que é quando Portugal, Espanha, né, principalmente Portugal e Espanha, que são as grandes potências da época, se lançam em alto mar, mas também ingleses, franceses, holandeses, se lançam em alto mar em busca de rotas comerciais para se chegar mais rápido às Índias. Que Índias, mulher? Expliquei isso aí. Então, ó, eles saem daqui da Europa em busca de rotas comerciais para se chegar até aqui, ó, as Índias, onde hoje é a Índia,
esses países aqui, Paquistão, Nepal, certo? Esse local aqui vendia especiarias entre os séculos XV e XVI. E Portugal e Espanha estavam em busca aí de chegar até a fonte, né, para pegar ali aquelas especiarias e revender na Europa, utilizar, enfim. E aí, nesse meio termo, descobriram, mentira, né? Mas, enfim, velejaram, e aí descobriram a América, e começaram a colonizar a América no século XVI, dividiram a América entre eles no Tratado de Tordesilhas, bonitinho e tal, começaram a colonizar a América. Então, o que é que vai acontecer entre os séculos XV e XVI? Esse fenômeno das grandes navegações, que a gente estuda em história, vai, de certa forma, propagar a cultura ocidental, que é a cultura aqui dessa parte da Europa, lembra? Da Europa Ocidental, vai começar a propagar essa cultura para o mundo. Que mundo? É quando a gente vai dizer que vai começar a globalização. A globalização, esse fenômeno que interliga os povos do mundo, os continentes do mundo, a raiz da globalização é com as grandes navegações. Por quê? Porque vai haver uma conexão aqui entre a Europa, entre a América, entre a África e entre ainda algumas áreas aqui do Sudeste Asiático. É nesse momento, entre os séculos XV e XVI, com as grandes navegações, colonização da América, exploração, escravização dos povos da África e um maior contato comercial com a Ásia, que vai haver aí uma interligação, né, do mundo conhecido até então, vai ser o início da globalização, mas vai ser o momento em que o mundo ocidental, ou seja, que essa parte ocidental da Europa, vai começar a difundir a cultura deles. Que cultura é essa? É uma cultura que tem uma religião cristã, é uma cultura que grande parte das pessoas falavam ali línguas latinas ou derivadas do latim, né? Falavam línguas derivadas do latim. Vai divulgar um modo de se vestir, um meio de ver a vida, de visão de vida, enfim. Então, é nos séculos XV e XVI, com o início das grandes navegações, da colonização da América e dessa escravização dos povos africanos e desse maior contato com a Ásia, algumas partes da Ásia, que a parte ocidental do mundo, que é essa parte aqui ocidental da Europa, vai começar a disseminar a sua cultura. Então, é como se o mundo ocidental ele vai se alargar, tá entendendo? Aquele mundinho ocidental que a gente tinha lá, desde a primeira divisão, com a divisão do Império Romano, aquele mundo ocidental ali, vai começar a crescer bastante. Assim como o mundo oriental também vai crescer bastante ali em termos territoriais e populacionais, certo? O Império Turco-Otomano, por exemplo, o livro vai destacar bastante o Império Turco-Otomano. Ele vai ser necessário para ampliar aqui a área de influência desse mundo oriental. Eles vão passar a transmitir aí nessa área oriental do mundo, do globo, uma cultura, uma religião diferente, que aqui predominava o cristianismo, né? O cristianismo ortodoxo, onde é o Império, onde o Império Turco-Otomano chega, era o cristianismo ortodoxo do Império Romano do Oriente. E eles vão passar a disseminar o islamismo, as línguas que vão predominar aqui, vai ser a língua no Oriente Médio, né? Vai ser a língua turca, persa e principalmente os árabes, a língua árabe. E a religião predominante, que vai se alastrar aqui, vai ser a religião islâmica. Então, eles também vão ampliar a sua área de domínio nesse mundo oriental. Tanto o mundo ocidental vai começar a crescer, quanto o mundo oriental também vai ampliar aqui sua área de influência. Beleza, beleza. Se entenderam isso aí, tá ótimo. Se não entenderam, falem agora ou calem-se para sempre. Vixe, nem um pio, então talvez deu certo. Assim, deu certo? foi meio rápido, mas Eita, foi meio rápido. E agora? Volto? Tem alguma coisa? Não, pode seguir. Posso? Pode seguir, tá gravado, depois a gente vê quando for chegando na prova. Mas você entendeu que eu fui rápida por causa que ontem eu, né? Eu sei. Vou prestando essa parte. A intenção hoje é para a gente, pelo menos, terminar esse tema. Mas se você quiser que eu volte alguma coisa, eu volto, viu? E, como você falou, está gravada, você pode rever isso aí. Expansão do Ocidente. Vamos lá. Um pouquinho do que eu estava falando rápido, eu vou repetir agora. Então, acho que vai ajudar. O que é que vai acontecer entre os séculos XV e XVI? Entre os séculos XV e XVI, no século XV vai acabar o Império Romano do Oriente, né? Vai ser invadido por um outro império, o Império Turco-Otomano. Pois bem, e aquela parte lá da Europa que tinha sido invadida pelos povos bárbaros, pondo fim ao Império Romano do Ocidente, lá no século V, a Europa se fechou bastante, aquela parte ocidental se fechou bastante para o mundo. Né? Começou o feudalismo, onde a riqueza ali era movida nas terras, nos feudos, dos senhores feudais, tudo mais. Mas já nos séculos XV e XVI, já tinham ali alguns reinos formados, né? Já tinha o reino de Portugal, o reino da Espanha, e eles tinham um interesse muito grande de comercializar com as Índias, com aquela porção lá da Ásia que eu mostrei agorinha,
para vocês? Aqui, ó, que vendiam especiarias, como, por exemplo, alguns chás, seda, enfim. Não sei se o açúcar nessa época era especiaria ainda, não lembro. Mas, enfim, vendia algumas especiarias aqui e, de certa forma, os árabes, eles tinham meio que fechado essa parte aqui do mar Mediterrâneo, sabe? Não permitindo a passagem aqui de povos da Europa, diretamente passando por aqui até chegar às Índias. Então, eles precisavam de rotas comerciais para se chegar até as Índias, para manter esse contato direto com a galera das Índias, para comprar essas especiarias e para utilizar, né? Ou então para vender, revender, enfim. Por quê? Porque o mar Mediterrâneo tinha sido fechado pelos árabes aqui, né? Quando os árabes invadiram o Império Romano do Oriente, é muita história, né? Quando os árabes invadiram o Império Romano do Oriente, eles meio que travaram essa passagem aqui para... E ainda não existia um canal, o canal de Suez, que interliga o mar Mediterrâneo ao mar Vermelho. Não existia ainda, porque esse canal, salvo engano, ele foi inaugurado em 1869, só no século XIX. Nessa época aqui é uma época dos séculos XV e XVI. Então, os árabes, eles meio que fecharam aqui, porque eles queriam comprar os produtos das especiarias das Índias e revender mais caro na Europa. E como Portugal e Espanha não queriam comprar mais caro, então, peraí, a gente precisa montar aqui uma estratégia para chegar até a galera e comprar na fonte, nas Índias. Então, começou esse sistema aí, né, essa luta, esse processo de Portugal, de Espanha, chegar até as Índias, sem precisar passar por aqui, por um dos árabes meio que estavam travando o caminho. Beleza. E aí, nesse meio termo, eles descobriram um novo continente, o Cristóvão Colombo, né, foi financiado pelo governo, pelo reino de Portugal, pelo reino da Espanha, chegou até a América Central, ele chegou até aqui, imaginou que tinha chegado nas Índias, mas ele não tinha chegado nas Índias, chamou a galera tudo de índio, pensando que tinha chegado nas Índias, morreu sem saber que tinha chegado nas Índias. Mas chegaram, aí a Portugal também conheceu, né, ficou sabendo da existência de novas terras, aí dividiram a América. Aí foi roubado nossos ouro tudo, hein? Aí pronto, aí dividiram a América no Tratado de Tordesilhas, que foi 1494, século XV. E aí, no século XVI, começou o processo de colonização, inclusive o nosso país passou a ser colonizado no século XVI, e a América como um todo, né? Quase todas as partes aí da América, América do Norte, Central e do Sul, algumas áreas passaram a ser colonizadas no século XVI, a ser explorada. E aí passou a ver a necessidade de uma mão de obra, né? Porque os indígenas, houve muita resistência da população indígena e tudo mais, e aí foi trazida a população africana, da África, de alguns países africanos, para aqui a América, para trabalhar, né, nos engenhos de cana-de-açúcar, de início, na exploração de minerais, por parte da Espanha. Mas começou a haver um contato muito forte e significativo entre a Europa, a América, a África, e sem contar que, tipo, também algumas partes da Ásia passaram a se conectar, né, com povos europeus, porque tinha ainda nessa época, né, o comércio com as Índias. Beleza, então você já deve ter percebido que o mundo passou a se conectar cada vez mais. É por isso que a gente diz que a origem da globalização é aqui, com as grandes navegações e a colonização da América, e a exploração dos povos africanos. Pois bem, então repare numa coisa, o que é que o livro vai abordar aqui? Vai dizer aqui para vocês que nesse período que está acontecendo tudo isso, essa interligação aí entre o mundo ocidental, a cultura ocidental, europeia, ela vai começar a ser difundida, espalhada por outras partes do mundo. Vai ser trazida aqui para a América. Vocês sabem que os povos que existiam aqui, os indígenas, eles foram obrigados, assim como os africanos que foram trazidos de forma forçada, eles foram obrigados a cultuar aí, né, santos, a cultuar o cristianismo, foram obrigados também a se vestir, a ter os hábitos do povo europeu, ocidental. Eles foram obrigados, de certa forma, a aprender um pouco do português, da língua, né, deles e tudo mais. Uma coisa toda que foi imposta para eles. A cultura ocidental foi uma coisa imposta. Beleza, mas passou a haver essa certa ocidentalização, certo? João Vitor, aluno dessa turma? Não. Não? Tá me fazendo uma pergunta sobre resenha, eu pensei que era dessa turma. Pronto. Deu para entender até agora, né? Ok, beleza. Enquanto isso, ó, tava vendo esse processo de a galera da Europa, né, aqui, que tinha se fechado durante muito tempo e tudo mais, tinha formado reinos, tava disseminando sua cultura ocidental para o mundo. Tava, ok. Enquanto isso aqui, onde era o Império Romano do Oriente, quem estava dominando? Eram os turcos otomanos. O que é que eles fizeram? Começaram a disseminar sua cultura, sua religião, sua forma de ver o mundo, seus hábitos, modo de se vestir, né, visão do mundo, enfim. Começaram a disseminar isso aqui.
né, no Oriente Médio, onde antes era o Império Romano do Oriente, nesse mundo oriental aqui, e começou a largar a sua área de influência. Beleza. É exatamente isso que está falando nesse primeiro parágrafo aqui, na expansão do Ocidente. Ok. Aí o que é que vai dizer aqui? O livro vai dar uma pulada. Agora o livro vai dar uma pulada. Ele vai falar do século XX e século XXI, nosso momento atual. Vai dizer o quê? Durante a segunda metade do século XX, ou seja, a partir de 1950 em diante, até o nosso momento atual, sobretudo por causa da globalização, do mundo estar cada vez mais conectado, né? Existia uma certa rede de conexão muito forte entre as pessoas, em detrimento aí da terceira revolução industrial, que criou as redes digitais e tudo mais, o mundo está cada vez mais conectado, ok, beleza. Vai dizer o quê? Vai dizer que essa divisão territorial entre Ocidente e Oriente perdeu uma certa importância. Eu não concordo muito com isso, mas, enfim, vai dizer aqui no livro que essa divisão do mundo entre Oriente e Ocidente perdeu uma certa importância. Mas ele diz isso e, em seguida, diz que, na verdade, está ocorrendo em algumas partes do mundo uma certa ocidentalização. Então, como é que essa divisão perde uma importância, mas está acontecendo ainda uma ocidentalização? Tipo, como assim, mulher? Explica isso direito. Ele vai dizer o quê? Vai dizer que em alguns lugares no mundo que tinha uma cultura mais oriental, está tendo contato maior com a cultura ocidental, está se ocidentalizando. Tipo, você se ocidentalizar não é você perder sua cultura, mas é você conhecer uma nova cultura e pegar ali alguns hábitos, alguns costumes daquela cultura ali que você está tendo contato a partir de então. Então, ocidentalizar se refere ao fato de que aquela sociedade que está tendo contato com aquela cultura ocidental está tendo contato com uma sociedade de consumo, que é uma característica da sociedade ocidental. Nós temos essa característica, porque nós estamos aí no mundo ocidental e sofremos essa influência, né, do mundo da cultura ocidental. Então, você se ocidentalizar tem a ver com a economia, tem a ver com a sociedade de consumo, certo? Aí o que é que o livro vai dizer? Vai dizer que alguns locais no mundo, né, tinham uma cultura mais oriental e agora está tendo contato com a cultura ocidental, está se ocidentalizando. Exemplo, Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, está ali no Oriente, né, onde era ali o domínio do Império Romano do Oriente e passou a ser do Império Turco Otomano. Então, Dubai, Doha, no Catar, e aqui na Turquia também, que antes também fazia parte do Império Otomano, domínio do Império Otomano, Japão na Ásia, Coreia do Sul na Ásia, estão se ocidentalizando. Embora tenha uma cultura oriental, né, voltada para o mundo oriental, mas estão se ocidentalizando, porque estão pegando ali algumas características, tendo contato com a cultura ocidental e pegando algumas coisas para si. E o livro destaca bem essa parte dessa questão de ocidentalizar, que não significa dizer que você vai perder as suas características originais da sua cultura. Não. Mas quer dizer o quê? Quer dizer que você vai ter contato com uma cultura diferente, com valores diferentes, com hábitos diferentes, e você pode assimilar e pegar um pouco daquilo ali para você. Não quer dizer que você vai acabar com a sua cultura. Enfim, basicamente é isso. Vai dizer que está havendo, ultimamente, do século XX para o século XXI, está havendo uma certa... uma perda de importância nessa questão territorial do que é Ocidente e Oriente. Está havendo essa perda de importância territorial. Por que territorial? Porque algumas áreas do mundo que tinham uma cultura bem oriental está tendo contato com o mundo ocidental, com a cultura ocidental. Então, de certa forma, está pegando ali um pouco da cultura ocidental. Está entendendo? O mundo que era oriental está tendo contato agora muito próximo com a cultura ocidental. Está se ocidentalizando. Então, é por isso que o livro vai dizer que está havendo uma certa perda de importância no quesito territorial do que é Ocidente para o que é Oriente. Porque tanto dentro do Ocidente a gente pode ter contato com o mundo oriental, quanto no Oriente está tendo contato também com o mundo ocidental, está entendendo? Por esse lado, a gente tem que compreender quando o livro diz que está havendo uma perda de importância territorial no que é Oriente e o que é Ocidente. Ok? Sim ou não? Ok. Sim. Eu estou rápida? Muito rápida, muito rápida, muito rápida. Eu não acho, não. Para mim tá bom. Não. Tá, ok. Estou tentando não ser muito rápida, mas também não ser muito Só para lenta. te lembrar, já falta 5 minutos. Eita, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Aqui tem um outro tópico, que é o poder de influência. O que é poder de influência? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Eu já perguntei em um outro momento para vocês o que é que vocês considera por uma área estratégica, né? E, tipo, se eu tenho o domínio, o controle sobre uma área estratégica, então eu tenho poder de influência? E aí? Tem. Se eu tenho um domínio sobre uma área estratégica, eu posso ter um poder de influência? Posso. Então, o que é ter poder de influência? Eita.
Ter domínio de uma área estratégica. Oh, meu Deus! Melhore. O que é ter poder de influência? Sei lá, se eu tenho um poder econômico muito forte. Tipo assim, se eu tenho um grande mercado consumidor, eu tenho poder de influência. Se eu tenho empresas instaladas em vários países, produzindo, estou investindo em outros países, eu tenho poder de influência? Tem. Tem. Se eu, por exemplo, tenho, sei lá, eu tenho um grande exército bem preparado, bem equipado, com alta tecnologia nos meus armamentos, eu tenho poder de influência? Tenho. Se eu tenho deixa eu ver. Se eu tenho como difundir a minha língua bastante, se eu tenho como difundir modos de ser, de pensar, se eu tenho como difundir tudo isso para o mundo, eu tenho poder de influência? Óbvio que você tem, porque você tem um poder cultural nas suas mãos, você consegue influenciar o mundo inteiro com a sua cultura. Ok, a gente vai perceber agora que poder de influência, ter poder de influência, geralmente é uma combinação de fatores. Então, por exemplo, geralmente quem tem poder de influência é uma potência econômica, é uma potência militar, é uma potência política, tem um poder de decisão muito forte de influenciar outras nações, suas decisões acabam influenciando outras nações, e tem também um certo poder cultural. Quem exerce poder de influência é tudo isso aí, é um conjunto de fatores. Então, por exemplo, o livro vai destacar aqui, logo no início, pode grifar. O controle de matérias-primas. Se eu controlo uma grande quantidade de matérias-primas, se eu controlo fontes de energia, certo? Eu tenho grandes jazidas de energia, petróleo, gás natural, enfim, eu controlo uma grande quantidade de fontes de energia. E eu estou localizado numa área que essa área é muito utilizada para passagem de navios que transportam mercadoria para o mundo inteiro. Eu tenho poder de influência no cenário internacional? Óbvio que eu tenho. Bem, Óbvio que eu tenho. A gente chama isso de manda-chuva. Eu sou um manda-chuva. Se eu tenho poder de influência, eu sou um manda-chuva. Estão entendendo? Nosso linguajar, eu sou um manda-chuva. Por quê? Porque eu tenho ali algumas coisas que é de cobiça do mundo. O mundo cobiça aquilo ali. Eu tenho um controle sobre matéria-prima, eu tenho um controle sobre fonte energética, eu tenho um controle, uma área gigantesca de passagem de navios, que se eu fechar aquela área, pá, vai dar moído. Vai dar uma treta muito grande. Então, assim, eu tenho um poder de influência muito forte. Mas o que é que a gente tem que perceber, e o livro vai dar bem destaque para isso, é que, geralmente, quando você tem um poder de influência, é uma combinação de fatores. Então, você tem uma influência ali muito forte em relação à questão econômica, à questão militar, à questão cultural, à questão política, suas decisões são muito importantes para o mundo, certo? Geralmente é uma combinação de fatores. Mas... Oi, alguém quer falar? O Brasil tem poder de influência? Tem, sim. Nós somos uma potência regional, mas somos uma potência. Vamos falar já o que é... Vou logo falar o que é. O que é uma potência, E outra né? coisa. Oi. Tipo assim, você disse que se tiver fontes energéticas, Uhum. também é uma potência. Também é uma Tipo, potência. se no futuro a energia solar for tão avançada, será que os países que ficam próximos da linha do Equador também serão potências? Com toda certeza, com toda certeza. Agora eu acrescento mais ainda na sua tese. Imagine que o petróleo acabe, porque ele vai acabar. O ritmo de utilização é muito maior do que a natureza consegue repor, porque ele é uma fonte de energia não renovável. Ele é originado, ele não parou de surgir. Ele é originado, mas demora muito tempo para que a natureza consiga, né, dar origem ali ao petróleo. A gente utiliza muito mais rápido do que a natureza consegue repor. Por isso que ele é uma fonte de energia não renovável. Mas imagine o petróleo acabando. O mundo já imaginou isso. Os governos, as empresas já imaginaram isso. Elas sabem que isso vai acontecer. E já estão partindo para outras fontes de energias, né? E uma delas é a solar. Mas imagina aí, isso pode acarretar no futuro, né? Pode ser aí uma questão geopolítica, pode ocasionar um conflito por causa de energia futuramente. Sei lá, será que o Nordeste, que é muito rico, né? Nós somos beneficiados, porque estamos bem próximos ali do Equador, muito rico, poderia aproveitar essa questão da energia solar? Será que isso pode acarretar um conflito? Ou então empresas de energia solar podem disputar aí uma vaguinha aqui no Nordeste para produzir energia através do sol, como matéria-prima? Claro que isso pode acontecer. Claro, imagina aí um cenário aí bem louco, né? O ser humano, sei lá, poluindo rios, fonte de água, que gera